mais uma aí, questão 23. Ó, desculpa eu ficar olhando para lá o tempo todo, é porque eu recebi as questões, né? E aí, imagem, então tá aqui no meu note para eu poder visualizar e falar com vocês, tá? Então por isso que toda hora eu faço assim, tá bom? Então olha só, questão 23 é relacionada ao decreto 7.508. Também igual mãe, né? Mãe, ele fala assim: ah, eu avisei, né? Então, ó, eu avisei que ia cair decreto, né? E que deveria estudar decreto, tá bem? Então, olha só, decreto 7.508, eles cobraram que região de saúde eu tenho um conceito dela no artigo 2º, né? E tenho falando mais detalhadamente da região de saúde no artigo 4º, tá? Então, vamos lá para a questão 23, que fala assim: assinale a alternativa correta. Em sua Constituição, o SUS não tem a participação da iniciativa privada. Outra questão aí, voltando, né? Seja o artigo 199, seja o 8080, quando ele diz que não tem a participação da iniciativa privada, questão errada, porque nós já sabemos, aí já falamos muito que tem a participação da iniciativa privada. Então, essa daí está errada. Agora sim, vamos para a região de saúde, decreto 7.508. As regiões de saúde serão constituídas pelo Estado em articulação com os municípios, inexistindo regiões de saúde interestaduais. Ah, essa questão ela é terrível, terrível, terrível. Deixa eu explicar. Quem assistiu as minhas aulas, seja no presencial, seja no online, já entendeu isso daqui. Mas como eu tô falando aí, né, para vários alunos, talvez que nunca tenham assistido aula comigo, talvez não vão entender isso direito. Então, deixa eu explicar. Quando a gente fala região de saúde, por isso que eu falei que tem que estudar NOBs e NOAs, né? Quando você estuda NOAs, você estuda lá em NOAs um conceito região de saúde. Então, quando a gente fala de região de saúde, a gente fala que é aglomeração de municípios com as necessidades parecidas. Quando chega no decreto 7.508, no artigo 2º, que fala dos conceitos do decreto, o primeiro conceito é região de saúde. Ele fala, né, que nós temos ali um espaço geográfico delimitado pela aglomeração de municípios com necessidades parecidas. Então ele utiliza sempre esse termo município, município, município. Por isso que às vezes quando o aluno visualiza isso, região de saúde interestadual, ele fala errado. Porque região de saúde foi feito entre municípios e não entre estados. Só que o decreto, ele permitiu que também houvesse essa possibilidade de ter regiões de saúde entre estados, interestaduais. Então, essa questão, quando ele coloca ele inexistindo regiões de saúde interestadual, tá errado. Por quê? Porque pelo decreto pode sim haver aí, no caso, regiões de saúde interestaduais, tá? Então, essa questão tá errada. Isso você encontra no artigo 4º do decreto, parágrafo 1º, tá? Se eu não me engano. O artigo 4º eu tenho certeza. Agora, o parágrafo 1º, eu acho que é o parágrafo 1º, tá? Mas se não for, tá ali por perto, tá bom? Então, quando ele fala as regiões de saúde serão instituídas pelos estados, correto, em articulação com os municípios, correto, inexistindo regiões de saúde interestaduais, errado, tá? Existindo a possibilidade. Vamos para C. A instituição das regiões de saúde observará cronograma no plano plurianual do governo federal? Erradíssimo, nada desse plurianual não, tá? Ele fala assim: a instituição das regiões de saúde observará cronograma pactuado, tá? A palavra que a gente utiliza ali é pactuado nas comissões intergestores. Não tem nada desse plano plurianual do governo não, tá? Isso você encontra a justificativa no próximo artigo, eu falei do 4º, artigo 5º, parágrafo único, tá? Se você for lá no artigo 5º, parágrafo único, você vai encontrar essa justificativa quando ele fala cronograma pactuado pelas comissões intergestores. Nada desse plano plurianual do governo federal não, questão errada também. Vamos para D. As regiões de saúde não serão referência para as transferências de recurso entre os entes federativos. Questão erradíssima. Artigo 6º do decreto, tá? Elas serão referência sim. Claro que elas precisam ser referência. Por quê? Porque tanto a esfera federal como os estados, eles vão poder, né, coparticipar, né, realizar essas transferências. Mas para que eu passe esse dinheiro, para que eu faça esse repasse de dinheiro, eu tenho que ter essas regiões para saber o que elas estão utilizando, qual é a necessidade. Então essas regiões, elas vão servir sim como referência
para que esse dinheiro seja transferido. Então, questão também errada, tá? Artigo 6º, vai lá no artigo 6º que você encontra isso, também no decreto 7.508. Para ser instituída a região de saúde, deverá conter no mínimo as ações e os serviços de... Ah, tá, essa daqui é bem bacana, porque quando eu estou nas minhas aulas explicando, eu falo assim, gente, tem que tomar cuidado com esse artigo 5º. Por que o artigo 5º? Porque o artigo 5º falou assim, para você ser região de saúde, o que você tem que ter? Isso. São 5 incisos, tá? Aí eu falei que teve uma prova da EBSER que caiu assim. Tem que ter atenção primária e urgência e emergência. Aí teve um aluno que falou assim para mim, André, tá correto, porque tem que ter atenção primária, urgência e emergência. Eu falei, não está correto. Porque não basta ter só atenção primária e urgência e emergência. E cadê os outros? Aí ele falou, mas ele não pediu os outros? Sim, porque lá ele diz que para ser região de saúde você tem que ter isso e isso. Ou seja, você tem que ter tudo, tá? Se você deixar de ter um desses que ele cita, você não pode ser considerado região de saúde, tá? O que poderia ser assim, se tivesse atenção primária, urgência, emergência, dentre outros. Aí significa que teriam outros também obrigatórios, tá? Mas eu não posso ter só 1 e 2, não. Eu preciso ter os 5, tá? Então, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, trabalha aí também com a parte de vigilância sanitária, né? E acho que falta mais um aí. Hospitalar, vigilância e saúde... vamos falar aqui, vamos ver se tá certo, tá bom? Então ele fala assim, para ser instituída a região de saúde deve conter no mínimo as ações e serviços de atenção primária, a primeira, tá? Urgência e emergência, a segunda, correto. Atenção psicossocial, correto. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar, correto. E vigilância em saúde, corretíssimo, falamos a 5, tá? Então só aí no artigo 5º do decreto 7.508, que você encontra esses 5 incisos que são direcionados à região de saúde, tá? Então, a questão correta da 23, assinale a alternativa correta, é a questão, aí a letra E, tá? Outra parada para tomar uma água, que eu falo até pelos cotovelos, né? E volto para 24.